Muito bem, e no quadro Esclarecendo de hoje, nós vamos conversar com a coordenadora da UTI Covid do Real Hospital Português, doutora Verônica Monteiro, não é isso? Falando sobre os cuidados que devemos ter com doenças cardíacas e a morte por Covid. Doutora, é um prazer conversar com a senhora aqui no nosso programa, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Cristiano. Desculpa aí o contratempozinho, eu demorei um pouquinho, mas estou aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Sem problemas, é um prazer conversar com a senhora para a gente falar justamente desta relação entre os problemas cardíacos, né, e a Covid. As pessoas que têm algum tipo de problema cardíaco é um fator de risco, é uma comorbidade para a questão da Covid, doutora? É preciso ter esse cuidado? Exatamente. Assim, o COVID ele oferece um risco a mais nos pacientes cardiopatas por dois motivos. Primeiro, por algumas vezes o paciente negligenciar a própria doença, né, tanto a doença cardiológica quanto a COVID, ele às vezes atrasa um pouquinho e não sabe o que é diagnóstico, o que é responsabilidade do coração, o que é responsabilidade do pulmão, e isso acaba que faz com que ele minimize as queixas e a gente acaba somando duas doenças que, enfim, são duas doenças potencialmente graves. A outra coisa é que o COVID, já é de conhecimento geral, ele interfere muito na questão de coagulação do sangue. Então, o paciente que tem problema de coração, ele pode ter infarto, ele pode ter AVC, justamente porque o COVID ele atua nessa cascata aí de coagulação que é bastante preocupante para o paciente que já tem algum tipo de doença cardíaca. Por exemplo, doutora, e aí existem outras comorbidades, por exemplo, diabetes e hipertensão. Esses dois grupos também, em caso de uma infecção por Covid, correm um risco maior? Exato, o diabetes sim, né? Uma vez o paciente desenvolvendo a forma grave da COVID, o diabético ele tem uma tendência a ter um desfecho pior do que o indivíduo não diabético, justamente porque o diabetes ele causa uma inflamação no sangue. Juntando com a inflamação do COVID, são pacientes que têm uma gravidade maior. A hipertensão depende do estágio da hipertensão. Aquela hipertensão que é uma hipertensão resistente, aquela hipertensão que precisa de várias drogas, ou então que já teve algum acometimento do coração por conta da hipertensão, que é o que a gente chama de cardiopatia hipertensiva, esse paciente sim, ele tem um risco maior, entra como comorbidade, inclusive na lista de vacinação. Uma hipertensão leve, grau 1, grau 2, no paciente que toma pouco remédio e que não tem nenhum problema de coração, ele não entra como comorbidade. No topo da lista estão os pacientes também com doenças ligadas ao coração, portadores de hipertensão, como nós falamos, e problemas vasculares. Quais são os problemas mais comuns ou os que oferecem mais risco para quem, por exemplo, foi infectado com a Covid, doutora? O maior risco é aquele paciente que tem um coração crescido, né? O paciente que tem chagas, o paciente que teve alguma doença reumática e desenvolveu problema de válvula que o coração cresce, ou então aqueles pacientes que têm hipertensão fora de controle, que o coração ele fica hipertrófico e em algumas outras fases ele pode dilatar também. E aqueles pacientes que já tiveram um AVC, por exemplo, que é considerado doença cardiovascular e que tem alguma sequela, porque a diminuição de mobilidade atrapalha um bocado quando o paciente interna por conta do Covid-19. Então esses são as principais comorbidades que associam risco ao Covid-19. Doutora Verônica, os problemas do coração e outras doenças relacionadas também são silenciosas, como por exemplo a hipertensão. Muitas vezes o indivíduo só percebe que é hipertenso quando passa mal. A diabetes, pior ainda, né? É uma doença muito silenciosa. Os problemas relacionados ao coração também são silenciosos? Isso, são sim, assim, alguns deles na fase inicial, eles não dão sintoma nenhum. Inclusive alguns pacientes eles relutam em tratar a hipertensão porque dizem, doutora, eu não sinto nada. Então isso de fato é um perigo, quando você não consegue um controle efetivo da hipertensão e às vezes o paciente já chega quando está no estágio bem avançado e às vezes para você regredir, voltar, trazer o paciente para a sua saúde normal é bem complicado. Então, por isso é muito importante que as pessoas façam seu check-up cardiológico, né? As pessoas compareçam, façam seus exames, porque também com o Covid muita gente fica fora do hospital. Sim, e aí, sim. ficando fora do hospital, negligencia os sintomas e algumas vezes não existe sintoma e já existe doença. Então, mesmo nessa fase complicada de hospital, de Covid, não pode esquecer aqueles pacientes com risco de doença cardiovascular ou que já tem alguma doença estabelecida, consultar seu médico e fazer o check-up. Justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Cada quanto tempo é importante
visitar ao médico, fazer esses exames e consultas de rotina, a gente percebe que principalmente os homens são muito negligentes nesse sentido. E quanto antes diagnosticar o problema, fica mais fácil, ou pelo menos a solução possa ser encontrada de forma facilitada. E qual período, a cada quanto tempo, a gente deve procurar o médico, tanto para os exames quanto para as consultas? Exato. Para os indivíduos saudáveis, sem nenhuma história familiar e que não tem nenhum sintoma, as mulheres, em geral, acima de 45 anos ou então pós-menopausa. Se tiver uma menopausa aos 40, você não precisa esperar até os 45 anos. Então, mulher acima de 45 ou acima de qualquer idade pós-menopausa e os homens acima de 40 anos. Então, esses são os pacientes que têm mais risco de doença cardiovascular e que deveriam, pelo menos uma vez por ano, ter uma consulta com o cardiologista. Antes dessa faixa etária, depende se o paciente tem sintoma ou não tem, se tem história de doença na família ou não tem, se é um paciente que tem alguma outra doença, por exemplo, diabético. Uma vez diagnosticado diabetes, mesmo numa fase precoce, numa fase jovem, ele precisa procurar mesmo antes dos 40 anos. Então, é isso. Doutora, o ouvinte ele está perguntando, o seu Antônio, ele está nos ouvindo através da Princesa do Capibaribe lá em Limoeiro, com relação ao kit de prevenção. E aí deve ser dentro daquilo dessa discussão que a gente está no país, de o uso da cloroquina, por exemplo, do ivermectina. Ele pergunta se deve tomar esse produto, uma vez que tem problemas cardíacos, se isso vai ajudá-lo a não ser infectado com o coronavírus. Eu esqueci de falar uma coisa bem importante a respeito da obesidade, né? A obesidade tem sido um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento de formas graves da doença. Então, os pacientes obesos também têm que ter seu check-up adiantado, mesmo antes dos 40, 45 anos. Em relação ao kit de prevenção, logo no começo da Covid-19, existiu até em protocolos hospitalares a recomendação de algumas dessas medicações, especificamente cloroquina, azitromicina, ivermectina, porque naquela ocasião a gente não tinha grandes estudos, né? A gente não tinha grandes estudos que mostrassem o benefício ou o malefício dessa droga. Então, se existia a possibilidade de fazer bem, a gente usava. Ao longo, a gente já está nisso há assim, quase 1 ano e meio, né, especificamente, e foram saindo trabalhos sérios, randomizados, publicados de forma bastante coerente, que mostrou que nenhuma dessas medicações, ela interfere ela não muda o curso clínico da doença. Então isso, pela maioria das sociedades, ela não é aceita. Então, cloroquina não, ivermectina não e azitromicina não. Agora, é claro, isso é de acordo com o médico assistente e a crença do paciente, mas, de fato, eu falo muito isso, não sai do meu receituário, porque eu sigo as sociedades sérias e que, na verdade, já mostraram que não existe benefício. Então, muito bem. Nós estamos conversando com a doutora Verônica Monteiro, falando sobre os cuidados que devemos ter com a doença cardíaca e a relação com as mortes por Covid-19. Inclusive, eu separei aqui um dado bastante interessante, que atualmente Pernambuco contabiliza mais de 13 mil mortes diagnosticadas pelo coronavírus, e deste número, mais de 8 mil foram pessoas que morreram e que apresentaram algum tipo de doença pré-existente ou comorbidades, entre elas as doenças vasculares e também cardíacas, como a doutora Verônica falou. Então, no mais, você que é paciente, lembre-se de ir ao médico periodicamente. A doutora Verônica atende no Hospital Português, não é isso? Isso, exato. Eu tenho um consultório no Real Medicina Clínica, lá no Hospital Português, no 7º andar do edifício Garagem. Então, Real Medicina Clínica. Clínica, pronto. Quem quiser mais informações, pode também seguir a doutora Verônica lá nas redes sociais, entrar em contato com o Real Medicina Clínica no Hospital Português, fazer a sua consulta e estar em dia com a sua saúde é muito importante, né, doutora? Exatamente. Obrigada, a gente fica à disposição aí para eventuais dúvidas, qualquer coisa mandar no inbox, a gente está disponível para ajudar no que for possível. Me dê aí a sua rede social, por favor. Arroba Vel Monteiro. Vel. V-E-O Monteiro. Vel Monteiro. V-E-O Monteiro. Isso, Vel Monteiro no Instagram. O Facebook Instagram eu uso muito pouco. Pronto, vamos lá seguir a doutora e tirar as dúvidas. E muito obrigado pela participação. Um ótimo dia para a senhora e até a próxima, tá bom? Igualmente, obrigada. Bom dia.
gente volta com a última parte do programa.